Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comex Sem Fronteiras. Hoje, especialmente, falaremos sobre mercado nacional, finanças, planejamento e o mercado externo, como se conectar a tudo isso. E hoje comigo, a nossa querida Fernanda Simolim, especialista há mais de 20 anos em finanças e mestra em educação financeira. Fernanda, conta um pouquinho mais sobre você para quem ainda não teve o prazer de te conhecer. Opa, obrigada pelo convite. Satisfação de falar de um conteúdo de valor, né? Eu estou na área financeira há 20 anos. Mais de 15 anos eu fui bancária. Gostava muito do que eu fazia, estruturar o planejamento financeiro, reserva de segurança, reserva de aposentadoria. Mas de repente as normas do banco começaram a mudar, os produtos ficaram tão bons. Aí eu comecei a adoecer e foi preciso recalcular a rota. Aí eu me reinventei e lancei o Finanças e estou em todas as redes sociais, contribuindo com conteúdo de educação financeira para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E hoje vamos falar de um assunto muito importante aqui, né, Cris? Com toda certeza. Só que olha, Hã? para tudo, que hoje eu vou te entrevistar, não serei a entrevistada. Vamos aproveitar esse amplo conhecimento que você tem do comércio exterior e vamos conectar com finanças, que isso os brasileiros não têm conhecimento que está tão inserido no nosso dia a dia. Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Calma, peraí. Mas Fui pega de surpresa hoje, mas vamos lá, né? vamos lá, e eu tenho até uma colinha aqui que eu fiz algumas perguntas bem interessantes que você vai ver como está inserido no seu dia a dia o Gente, comércio exterior. Então, hoje, no Comex Sem Fronteiras, Finanças apresentando, entrevistando Cristiane Faz, especialista em comércio exterior. Cris, vamos começar aqui. Qual que é o impacto do comércio exterior nas finanças internas do Brasil? Fernanda, totalmente ligado. Não tem como você falar de mercado interno se você não pensar no mercado externo ou vice-versa, tá? Nós falamos, a exportação impacta diretamente nas finanças, no PIB brasileiro, tá? Nós somos um dos maiores exportadores do mundo. Somos praticamente o celeiro do mundo, né? Quando a gente fala isso, muita gente pode entender de uma forma negativa, muito pelo contrário. O posicionamento que o Brasil tem no mundo é incrível e é respeitado, inclusive, por este motivo. Você pode viver sem um iPhone, mas você não pode viver sem comida, né? Que bacana! E aí, entre os principais produtos brasileiros exportados hoje, eu tenho aqui uma colinha, são as commodities, né? Como Sim, açúcar, grãos, feijão, café, carnes, alimentos, né? E olha só a diversidade de produtos. é verdade, Fernanda. Além das commodities que você acabou de citar, temos muitas outras, mas não apenas commodities. Nós também somos hoje pioneiros no setor de drones, mas não na produção do drone em si, mas de tecnologia voltada para o agronegócio. Nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia no nosso país e muitas ideias para aprimorar a produção, não apenas do Brasil, mas como do mundo, tem saído aqui das nossas fintechs, das nossas empresas e do nosso povo. Muito bom, ô Cris. E essas exportações, importações impactam diretamente a nossa economia, né? Sim, tanto a exportação quanto a importação. Eu vou dar como exemplo para você, Fernanda. É, não tem como você não pensar. As pessoas falam assim: ah, mas o que eu quero saber de importação, né? A importação está na vida de todo mundo. Vai desde o pãozinho nosso de cada dia, como a gente já conversou, até o nosso café, ao nosso queijo, enfim, entre vários outros, a nossa gasolina, nosso combustível. Porque talvez a maioria não saiba, mas o trigo que a gente utiliza nos nossos pãezinhos, a maior parte é importada. Ou seja, se sobe lá fora o trigo, sobe o nosso pãozinho. Se o dólar varia de uma forma muito volátil, também o nosso café da manhã
sobe. E impacta diretamente no nosso povo, no nosso bolso, meu povo brasileiro, Exatamente. né? Então é quando a gente vai à padaria pegar o pãozinho, já sente a diferença. O café, um assunto muito atual. Vai ao mercado, você vai comprar, você já vê a diferença. Aproveitando o gancho, Cris, e esses valores estão subindo muito, né, do café aqui no nosso país atualmente, em razão dessas queimadas que a gente está enfrentando, não é? Sim, também. São situações climáticas que interferem nessa situação, é isso? Fernanda, a situação climática interna do país interferiu e vai interferir muito no próximo ano, no preço, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, sobre alguns produtos, principalmente quando a gente pensa no café, no açúcar, no suco de laranja, em tudo que é do setor agro e agropecuário, né? Do agrícola e agropecuário. Infelizmente, nós já estamos com queda de produção em alguns setores. Isso inflaciona tanto o mercado interno quanto impactará, com certeza, o mercado externo. Ou seja, se nós é a lei da oferta e da procura, né? Se nós temos menos produto disponível no mercado, o preço tende a aumentar, tanto aqui quanto lá fora. É inevitável. E o Brasil, sendo um dos principais exportadores, não tem como pensar que isso não afetará o mundo todo. É, meu povo. Então tá tudo globalizado, né? A gente pode falar até mesmo referente qualquer incidência que ocorre lá fora, reflete aqui dentro, né? Correto, Fernanda. Fernanda, você estudou bastante, hein? Eu tenho Para uma boa quem, para professora. quem falou que não conhecia muito de comércio exterior, Ah, exatamente. Tudo. Desde uma guerra em outro país, o fechamento do canal de Suez recentemente impactou extremamente na nossa economia. Mudanças de rotas, aberturas e fechamentos de portos internacionais. Enfim, uma infinidade de fatores. A política externa também impacta aqui, porque isso tudo mexe com o câmbio, mexe com o frete internacional, mexe com a chegada dos produtos aqui no Brasil. Nós tivemos um momento em que produtos que levavam 30 dias para chegar até os nossos portos aqui passaram a levar 60 dias. Ou seja, quem tinha tudo muito justo ali na sua programação teve um desencaixe, faltou mercadoria. De novo, oferta e procura, quando falta produto, sobe o custo. é isso, falar em subir o custo mexe novamente no nosso bolso. E sobre o câmbio, né, Cris? A gente também, repito aqui, falando dessa globalização, que muita coisa que a gente compra vem lá da China, né? Correto, quase tudo. E acaba influenciando até mesmo nos valores quando a gente vai comprar esses. Coisa, às vezes, né, sem muito valor, mas a gente vê que teve todo como eu digo, um aumento, porque lá fora teve alguma intercorrência que na hora de chegar até aqui, os valores aumentaram, né? Sem falar do quanto o dólar anda volátil, né? Então, isso impacta na composição de custos, tanto do importador quanto do exportador. Ele precisa trabalhar sempre no preço médio. Aham. Fora o custo da logística internacional, que infelizmente aumentou, os prazos aumentaram. Então, tudo isso impacta sim. Eu vou dar um exemplo simples, de que a maioria também não imagina. Com certeza, as pessoas que estão nos acompanhando, em algum momento vai à farmácia, em algum momento vai ao supermercado, né? E todo mundo tem dito, nossa, como aumentou o ticket médio das nossas compras do dia a dia, né? Isso muito se deve à importação dos produtos em geral. Eu vou desde os cosméticos aos sabonetes, aos shampoos, enfim, que possuem, em sua grande maioria, itens importados, desde os fertilizantes, dos insumos para o solo, que impacta na nossa alimentação também, Diretamente. diretamente. Então, tudo isso, a gama de produtos que compõem o que nós consumimos no dia a dia, grande parte delas tem alguma interferência de importação. E essa interferência, ela vem cadenciando para o nosso bolso, não tem como fugir disso. Então, quando alguém diz,
Ah, eu não preciso saber de como está a economia internacional ou como está o dólar. Tudo bem, você pode não querer saber, Mas está mas está interferindo interferindo na sua diretamente no vida. seu bolso, na sua vida, exatamente. Que é o Exato. caso do café. Muita gente comentando, meu Deus, cada ida que eu vou ao mercado, o café está aumentando. Então, em razão de tudo isso que a nossa especialista está falando. E falando ainda sobre o café, tá ligado? Me conta um pouquinho, nos orienta, ensina, na verdade, o que é o mercado da saudade. Esses dias eu li alguma coisa sobre e eu achei essa referência cultural muito interessante, porque as viagens que eu fiz, eu tive realmente esse sentimento de encontrar os produtos lá fora e ter aquele aconchego, Aconchego, né? Que exatamente. são coisas nossas, né, Cris? Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Fernanda, você já deu toda a dica. A Fernanda, ela, assim, fala que não sabe, mas ela sabe de tudo. É, como é que fala o mineiro? Uai. É, sou. Uai, sou. É. Os mineiros que me perdoem, porque eu amo Minas, tá? A gente não podia perder essa brincadeira, porque o pão de queijo é um dos principais produtos do mercado da saudade. O que é o mercado da saudade, Fê? O mercado da saudade é tudo que te remete ao seu país, à sua cidade, ao seu local de origem. Então, nós temos inúmeros brasileiros morando em todos os países, né, Pelo mundo mundo, né? afora, Aham. e eles sentem saudade de casa. Eles podem estar muito bem colocados, mas eles sentem, né, Uhum. a necessidade de se conectar com a sua terra natal. E muitas vezes isso é feito. Qual é a forma mais fácil de fazer isso? É o cheiro, é o paladar. Então, o pão de queijo, o nosso café, Paçoca, paçoca, muito bem né? dito, porque você encontra nos Estados Unidos pasta de amendoim, mas Mas paçoquinha é é Brasil, brasileira. é É isso isso aí. mesmo. Cachaça, Cachaça, inclusive para quem não sabe, né? Muita gente acha que cachaça é pejorativo ou não tem qualidade. Nós somos mundialmente conhecidos pela excelência da nossa cachaça. Em muitos lugares, a nossa cachaça é comparada, equivalente ou superior a outras bebidas que aqui no Brasil a gente valoriza tanto, como o aham. uísque, o rum, entre outros. É, tem a cachaça ouro, tem as qualificações, Muitas. né? E não é só prêmio, existe a cachaça que é gourmet de fato, Que né? bacana. Eu tenho clientes que exportam cachaça que, se eu te falar o quanto custa a garrafa, você vai falar que é um absurdo. Não. Tem 8, 12 anos de envelhecimento. É Gente, a toda uma gente. linha de processo, Exatamente, né? né? É. E você tem isso disponível no Brasil e muito mais disponível lá fora, porque o brasileiro lá fora ele se torna mais exigente com o que consome. Então ele quer Aham. relembrar do seu país realmente com todo Com prazer e gosto e carinho. carinho. Eu me lembro também que a gente sente falta daquele arroz com feijão, Hum, feijão Brasil, a Guaraná, né, exato. que é nosso produto açaí. E então é muito interessante esse mercado da saudade. Eu vou inclusive comentar, Fê, que agora nós estamos iniciando o período da Cantofair, que é uma feira que acontece na China e fica durante muitos dias acontecendo. Ela leva mais de um mês praticamente entre começar e terminar. E os brasileiros, o que mais sentem falta nesse período é o arroz com feijão lá na Ah, China. Então, assim, esse mercado da saudade, quando eles encontram um restaurante brasileiro ou que tenha componentes brasileiros, vende muito. Inclusive, os estrangeiros também estão pegando muito gosto pelos nossos produtos, como a rapadura, uhum. tá? Ô, Cris, aí seria exportação, né? A gente mandar Sim, daqui para lá. exato. E como que é esse movimento na economia? É significativo para a economia do Brasil? O movimento que o Brasil faz ou ainda é tímido? Perde-se muito? O que que você pode falar sobre Sobre o isso? mercado da saudade, É, já foi mais tímido, mas está cada vez maior, cada vez cresce, porque além dos próprios brasileiros, como a gente comentou agora, os estrangeiros, na convivência conosco, também vêm descobrindo esse sabor do pão de queijo, vêm descobrindo esse sabor da nossa paçoquinha e entre outros produtos, né? Eu estou citando aqui sabores, mas também tem cheiros, tem uma série de produtos que é nosso e quando chega lá fora faz muito sucesso. muito bacana.
Ô, Cris, agora vamos falar um pouquinho sobre algo que eu adoro. Planejamento financeiro, que é tão essencial para as nossas vidas. Planejamento, na verdade, é essencial em tudo, né? Se a gente quer emagrecer, a gente tem que fazer um planejamento alimentar e de exercícios para a gente poder ter Correto. sucesso nesse objetivo. Nas finanças também. A gente tem que ver o quanto que a gente está gastando versus que a gente está gerando, de repente fazer uma renda extra para poder ter efetividade ali no planejamento no que você quer realizar. E me diz, e o planejamento tem também tamanha importância para o comércio exterior? Como que funciona isso para importação, exportação? Fernanda, é muito similar ao que é o mercado interno. S- Todo empreendedor tem que ter planejamento financeiro, porque senão o seu negócio quebra antes dele terminar de abrir. E quando nós falamos de importação e exportação, principalmente, ainda mais quando nós pensamos que a importação, boa parte dos custos é pago antecipadamente. Hum, Muita gente não se programa financeiramente, porque quando a mercadoria chegar ao Brasil, você tem que recolher os impostos. Tem gente que nem sequer calcula os impostos que vai ter que pagar. uau. Então, ou seja, estamos falando de um desplanejamento muito grande ainda que acontece. E por pessoas e empresas extremamente preparadas. Ô, Cris, e falando nisso, a sua empresa, ela dá esse respaldo às pessoas que querem fazer a exportação? Qual documentação que precisa realizar? Vocês fazem toda essa assessoria? Sim, Fernanda, sim. É Uau! legal você perguntar, porque sim, a gente consegue ir desde o planejamento de desenvolver um fornecedor ou desenvolver um mercado para um cliente que deseja exportar, a toda a assessoria aduaneira e logística. Mas o principal, eu acho que assim que a nossa empresa traz de diferencial é o planejamento, de fato. A gente vai desde o planejamento logístico até a viabilidade econômica. Ou seja, quanto de fato esse produto vai me custar no Brasil? É claro que isso não é uma conta exata, porque existem variáveis, como a gente acabou de citar, existem Uhum. os fatores climáticos, existe Oscilação a, de a oscilação de câmbio. câmbio, mas é muito próximo, tá? Então, o planejamento, a viabilidade econômica, que é assim como nós costumamos chamar, é importantíssimo você saber antes de fazer uma importação. E também na exportação, porque existem fatores, não é só você pegar o seu produto, que já está ali pronto, e colocar no porto. Não, tem que ser colocado em conta uma série de coisas, embalagem, rótulos, enfim. Isso a gente deixa para um outro bate-papo, que eu posso te contar um pouco E até melhor. mesmo logística para esse produto chegar no Brasil até o local, né? Ah, você me lembrou agora de um caso nessa semana. Gente, se não fosse trágico, seria cômico, né? Um cliente, infelizmente, ele fez uma venda e na cabeça dele ele fez a venda na fábrica, que o comprador, que está lá do outro lado do mundo, recolheria, retiraria o produto na sua fábrica. No comércio exterior, a gente chama isso de ex-works, que é quando você retira na fábrica do cliente, Uhum. do fornecedor, e todos os custos a partir dali são seus. Só que não, ele não observou, ele negociou colocado lá no porto de destino do Hum. cliente dele, do Então tinha que importador. vir até para cá. Ou seja, ele não computou nos custos dele a logística, o desembaraço aqui, a logística até chegar no porto, o desembaraço Aham. aqui, a logística internacional, o seguro internacional. Ele não computou nada disso. Então, a operação que ele acreditava estar sendo super rentável, não vou dizer que ele perdeu dinheiro, mas ele não ganhou nada. Simplesmente por não planejar e não ter uma equipe que eu apoiasse para falar para ele: peraí, você sabe que o Incoterm que você está negociando é esse? Que no caso era CIF. Mas a pessoa ainda nos perguntou: mas o que é CIF? Então vai além. Por isso que é necessário ter uma equipe por trás para te ajudar com tudo isso. E que o Incoterm, ele é simples, mas ele é um pouco complicado de entender para quem não está acostumado. E a importância dessa assessoria para otimização de tempo, de dinheiro, né? Porque Sim, nesse caso aí, com essas surpresas que ele teve, falta de informação, de ter uma assessoria,
a mercadoria ficou parada lá até ele arrumar para trazer para cá. Delicado, hein? Muito Ô, delicado. Cris, e quando a gente fala de exportação, principalmente que os grãos, aqui no Brasil, é muito delicado também essa parte, né, de chegar até lá em Porto. Santos, o Porto, falando Santos porque a gente está no Aham. estado de São Paulo, que acaba sendo mais convencional. Existe muita perda, né, pelo caminho, tempo. O Brasil tinha que investir mais nisso, né? Fernanda, você tem razão. Grande parte da nossa produção agrícola, quando se pensa em grãos, soja, eu vou citar a soja em especial, Aham. mais de 10% da produção se perde até chegar ao porto. Olha. E mais um X se perde até chegar de fato no consumidor lá no destino. Tanto que muitas vezes o produto ele é pesado na saída da Uhum. planta, depois ele é pesado novamente para realmente fazer o pagamento na chegada no porto, porque às vezes se perde tanto pelo caminho que você calculava que teria, por exemplo, 30 toneladas e chega lá com 27. Nossa, é É, significativo. porque a E gente calcula 10% mais ou menos de perda no olha, caminho. não tinha essa noção. E a maior parte é tudo por rodovia, né? Ferrovia é pouco ainda no Brasil, né? A gente tem já, né, a gente já cresceu nesse sentido, mas ainda deixamos muito a desejar. A gente tem poucos lugares com acesso. Quando a gente fala no norte, no nordeste do país, é ainda mais deficitário isso. Então, ligar o Centro-Oeste, que é o grande produtor de grãos, a, aos portos, enfim, é muito ainda crítico. O agricultor perde muito nisso. O agricultor e as cooperativas em si. Então, realmente, a gente precisa ainda de uma conscientização e investimentos maiores nas logísticas internas. Eu não defendo que não deva existir a logística terrestre, na verdade, ela é super importante para a gente, Uhum. mas existe mais conectividade entre as modais que a gente chama de marítimas, que seriam as fluviais aqui internas, né, pelos nossos rios, afinal somos ricos em grandes rios, entre as modais ferroviárias e entre todas as outras que a gente pode unir, que seria de uma forma multimodal. Isso Aham. iria diminuir muito os nossos custos, inclusive, e talvez diminuir perdas. Entendi. E tudo isso você também faz a orientação, até mesmo a melhor forma de se chegar ao porto de referência para esse cliente. Sim, quando é possível, a gente indica formas diferentes, mas nem sempre é possível, porque nem sempre temos ferrovias que consigam, né, Aham. atender. Mas sim, a gente sempre procura o melhor tipo de equipamento para aquele transporte, Uhum. porque mesmo quando a gente fala de caminhões, existem vários tipos. Você tem graneleiro, você tem tipos super diferentes, né? Você tem os ciders, enfim, vai depender de cada produto qual é o melhor tipo de caminhão para ser colocado. As pessoas às vezes não se atentam com isso e por isso também tantos acidentes, tantos inconvenientes a gente vê na estrada, colocando inclusive a vida de pessoas em risco. É fato. Cris, então, assim, recapitulando tudo que a gente conversou, eu vejo que o planejamento é essencial desde da saída do produto, né, da fábrica, seja lá do exterior, seja aqui no Brasil, para chegar ao destino. E essa sua assessoria, então, é imprescindível para sucesso, ganho de tempo e de dinheiro do fabricante, né, do produtor, ou seja, a pessoa que quer fazer com que esse produto chegue lá ao outro país, vamos dizer assim. Para que chegue com sucesso, sim. Não vou ser, né, dizer que eu sou a dona da verdade. Existem outras tantas assessorias, mas se tem um conselho que eu posso dar para o importador e para o exportador não faça tudo sozinho. Conte sempre com uma assessoria, com pessoas de confiança, da sua confiança, pessoas capacitadas para te auxiliar, porque é imprescindível. Como eu costumo dizer aqui, né, sozinhos a gente é pequeno. Juntos somos grandes e podemos fazer muito melhor. Muito bem, parabéns.
E estamos finalizando esse programa que eu ficaria horas e horas aqui falando, que assunto interessante. E viu só como o comércio exterior internacional está inserido no nosso dia a dia? Desde de manhã, na hora que a gente senta para tomar um cafezinho, com aquele pãozinho, tomar aquele banho com shampoo, tá tudo vinculado, né? O câmbio tá tudo ali. Então é interessante o povo começar a conhecer mais, até mesmo para fins de otimizar ali no seu bolso. Cris, obrigada pela participação no Comics Sem Fronteiras. Foi muito lúcido, foi muito interessante trazer esses assuntos para o pessoal conhecer mais de pertinho aí e a gente conectando com finanças, que é o dinheiro que a gente trabalha ali para gerar e vamos otimizar da melhor forma, seja pelo lado pessoal ou seja pelo lado de negócios, né? Fer, eu que agradeço. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua surpresa comigo, que a nossa pauta era outra, totalmente diferente, mas a Fernanda me surpreendeu aqui, invertendo os papéis de última hora. Confesso que me deu até um calorzinho, porque eu tô acostumada a estar do lado de cá e a Fernanda virou tudo. Não, é Mas, motivo para eu voltar para um próximo episódio. com certeza, inclusive, já ia te convidar. Ah, Já ia, não, estou te convidando para o próximo episódio. maravilha. E deixo vocês hoje já fazendo o convite para que nos acompanhem nas nossas mídias. Estamos com o nosso podcast em várias plataformas, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Vou deixar aqui embaixo para vocês todas as plataformas que estamos, para que vocês possam assistir na íntegra o nosso podcast de hoje com essa maravilhosa especialista em finanças, que voltará em breve para nos trazer outras dicas. Mas antes de finalizar, eu gostaria que a Fernanda se apresentasse, deixasse também aqui as suas mídias, como te encontrar, Fê? Eu estou nas redes sociais Finanças com Fernanda. Eu fiz uma brincadeira com o meu nome, né? Fernanda com Finanças. Então é Finanças com E. Conteúdo de valor e ensino. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então me acompanha lá e vamos fazer o dinheiro trabalhar a seu favor para ter uma vida mais confortável, segura, realizar seus sonhos e até mesmo ajudar quem a gente ama. Conto com você. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Aguardamos vocês para o próximo episódio Comex Sem Fronteiras, sempre com um convidado especial para trazer conhecimento e para trazer clareza para o nosso mercado de comércio exterior, que parece tão complicado, mas na verdade é o nosso dia a dia.